Oi pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Estamos aqui hoje para falar sobre Atos 10, a história de Cornélio. Cornélio era centurião do exército romano, cuidava de aproximadamente 100 soldados do exército, mas Cornélio era alguém que temia a Deus e, acima de tudo, ele praticava o bem, não somente ele, como toda a sua família. E um determinado dia um anjo aparece para Cornélio e diz a ele que as esmolas dele subiram até o céu, subiram até o coração de Deus. E o anjo diz que ele precisa mandar alguns soldados romanos para poder buscar um homem chamado Pedro, que fosse revelado a ele, Cornélio, o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. Pedro estava em Jope, perto do horário do almoço, estava com muita fome. Teve uma alucinação onde Deus trazia uma imagem para ele que, resumindo, o evangelho, agora a salvação, a graça de Deus estava disponível a todos, não somente aos judeus, mas também agora aos gentios, que somos nós. E Cornélio mandando os soldados romanos buscar Pedro, Deus avisa ele que ele precisa ir lá, e Pedro passa 2 dias viajando com os soldados para anunciar o evangelho a Cornélio. Chegando lá, Cornélio quase que adora Pedro, mas Pedro diz: eu sou um homem comum, igual a você. E ainda existia um grande detalhe, é que Pedro, como judeu, ele não poderia estar entrando e até jantando, almoçando com pessoas que não eram judeus também. Mas ele chegou a entender que agora a graça estava disponível para todos. Chegando lá, Pedro começa a falar sobre Cristo, começa a falar sobre o evangelho e tudo que ele viveu, tudo que ele viu com Cristo. Uma coisa que me chama muita atenção é que Cornélio e toda a sua casa, que era temente a Deus, o Espírito Santo veio sobre eles enquanto eles estavam ouvindo. Ou seja, eles não professaram nada, não professaram ainda que Cristo era o Salvador, mas eles creram na mensagem que Pedro estava proferindo ali. E uma das coisas que me faz estar aqui hoje falando sobre isso, sobre essa história de Cornélio, é que Deus, ele não esquece de ninguém. Ele não esqueceu das bondades que Cornélio fazia. Porém, naquele tempo, as pessoas eram aceitas pelo bem que ela fazia. E hoje não, hoje nós somos aceitos pelo sangue que Cristo derramou na cruz. E hoje você tem acesso à salvação, você tem acesso ao evangelho de Cristo, você tem acesso à Bíblia. Deus, ele não esquece de ninguém. Deus, ele não esquece do coração que clama a ele por salvação. Ele não deixa ninguém para trás. Todos irão ouvir do evangelho. Uns irão crer e outros não. Mas ninguém poderá dizer: eu não ouvi do evangelho. Ninguém chegou para mim. Deus não esquece de ninguém. Que você abra o seu coração para a palavra de Deus. Nunca em sua vida reprima alguém que esteja falando do evangelho para você. Obrigado por ficar até o final. Que Deus te abençoe.